Olá, meus amigos, tudo bem? Vocês estão no canal A Verdade na Cruz. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto, não sei nem como que eu vou nomear, intitular esse assunto, mas eu vou falar sobre quando o apóstolo Paulo ele está perante, acho que é governador Félix, daí depois também vem outros lá, aquela passagem que ele está lá se defendendo, porque os judeus, os fariseus, queriam apedrejar ele, queriam matar ele a qualquer custo. A sorte então que uns soldados romanos foram lá e pegaram ele e botaram na prisão, porque os fariseus iam despedaçar ele até, eu acho que a Bíblia fala exatamente essas palavras. E aí ele fica preso e tudo mais, e os fariseus vão até as autoridades romanas e pedem que solte ele e tudo mais, armam uma cilada para ele, e então ele se vê diante dos grandes lá do Império Romano. E aí a história começa aí. Vou falar para vocês aqui, aonde vocês vão abrir a Bíblia, caso queiram. Tá, isso mesmo. O texto de hoje, ele se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o versículo 14. Vamos fazer uma oração para dar início a esse estudo. Senhor, nosso Deus amado e nosso Salvador Jesus Cristo, te pedimos que nos ajude a compreender a Tua palavra nesse momento e nos ajude a entender, estudar, realmente analisarmos ela com clareza, com calma, e que a gente possa tomar as escolhas corretas e que seja sempre do Teu lado, Senhor, e também levar a mensagem para as outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Diz lá então, Atos dos Apóstolos 26, 14: E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aí então eu estava lendo esse texto hoje, aí eu fui pesquisar o que é essa frase esquisita, né? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então é assim, por exemplo, a gente não pode resistir à palavra de Deus. Aqui está dizendo que Paulo está resistindo à palavra de Deus. Eu vou explicar melhor, mas antes eu quero falar para vocês um pouco sobre o resistir à palavra de Deus. Vou usar aqui um exemplo que é bem claro, um exemplo mais claro que eu posso dar de como que a gente resiste à palavra de Deus. E Paulo era assim. Paulo ele era um fariseu, desses que estavam sempre ali muito ligados à religião e tudo mais. Ele era muito apegado à religião hebraica mesmo, ao judaísmo. Por isso, então, quando começou essa chamada seita dos cristãos, toda essa revolução de Jesus, ele não quis ouvir aquilo ali, não quis saber de nada daquilo ali. As pessoas de certo falavam para ele: mas isso está profetizado na Bíblia, tá? Ele fechou os ouvidos, fechou os olhos, não queria ver, não queria ouvir nada sobre aquilo. A mesma forma acontece, por exemplo, com os católicos hoje em dia. Ou seja católico, seja espírita, seja qualquer outro tipo de religião. Elas são muito apegadas na religião delas. Por exemplo, isso não acontece com as pessoas que estão fora da religião, mas acontece muito com as pessoas que estão ali dentro da religião e são bem apegadas à religião. Por exemplo, os católicos que vão sempre na igreja, estão sempre ali, sempre ligados nesse movimento, eles sentem uma coisa dentro deles, entende? É verdade, irmãos, eles sentem uma coisa dentro deles, mas eles não querem, porque eles são muito apegados à religião deles. Isso é certo por um lado, mas é o que aconteceu com Paulo aqui, e vocês vão entender. É o que aconteceu com Paulo, e então
Então é assim, a gente endurece o nosso coração por apego àquela coisa ali. A palavra de Deus fica ali tangendo dentro da gente. Acho que é esse o termo que se usa. Mas a gente não dá ouvidos. Não dá ouvidos, a gente endurece por causa do que a gente diz, não, eu estou certo aqui, eu estou seguindo Deus. Eu estou seguindo Deus, o que importa é seguir Deus. Sabe? E daí as pessoas endurecem o coração dessa maneira. Vamos entender o que quer dizer esta frase tão estranha aqui. Primeiramente, Paulo está indo para Damasco perseguir, ele está contando essa história para o rei Agripa, lá em não sei aonde, mas ele está se defendendo pelas acusações dos fariseus, está se defendendo perante o rei Agripa, que é um governador romano aí, governador, rei, uma autoridade romana. Aí como ele conta a história, aquela história lá no comecinho do Atos dos Apóstolos, que ele está indo para Damasco perseguir os cristãos, e de repente Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo, e uma luz cega os olhos dele. Então Jesus fala para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? Nessa ocasião, essa frase, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, não é dita. Mas ele agora, para se defender, ele usa essa frase. O que essa frase quer dizer? Bom, primeiramente Paulo, ele era um fervoroso, como eu já disse, ali da religião farisaica, um fariseu muito fervoroso, muito temente, guardava, tinha muito zelo pela religião dele. Mas ele já tinha alguma coisa falando no coração dele. Tanto é que é usada essa frase que eu vou explicar para vocês. Já tinha alguma coisa ardendo no coração dele que falava que, poxa, talvez esse Jesus aí seja tal, mas ele não queria dar o braço a torcer. Talvez esse Jesus seja realmente quem as pessoas dizem que ele é, será, talvez. Mas ele não queria dar o braço a torcer. Então, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões é o seguinte. A palavra recalcitrares significa resistir. Tá bom? E então, contra os aguilhões. Aguilhões é uma coisa que era usada nos bois. Quando eles tinham que arar a terra. Realmente não me informei muito sobre a palavra aguilhões. Mas tudo leva a crer que é. Aguilhões, eles botavam no boi, então o boi puxava o arado. O arado é que é para virar a terra. Para então preparar para o plantio. O que acontece com os aguilhões e o boi? O boi, ele não quer puxar aquele arado, porque é pesado e tudo, mas a terra precisa ser arada, ele precisa puxar aquilo ali. Apesar de ser ruim, ele precisa. A mesma coisa é Paulo. O Paulo precisava lidar com aquele orgulho dele, seria ruim para ele tudo aquilo, entendeu? Então ele não podia recalcitrar, ele não podia resistir a esses aguilhões. Por exemplo, sabe, ele tinha que fazer aquilo. Isso aqui quer dizer que ele tinha que tomar essa decisão. Ele não podia ficar resistindo. Recalcitrar é resistir. Ele não podia ficar resistindo àquilo. Né? Então é isso. Então isso explica que Paulo, ele já, desde lá do começo, embora ele era muito fervoroso, ele já tinha esse desejo dentro dele. Porque aqui diz que ele diz que Jesus disse para ele naquele momento lá que ele caiu do cavalo em Damasco, depois de ele falar, Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus também diz, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Jesus fala para ele, você não pode ficar resistindo. Isso significa que ele estava resistindo. Se ele estava resistindo, ele já tinha esse desejo, ele já tinha esse desejo dentro dele, ali guardado, escondido, que ele não queria revelar para ninguém. E ele estava querendo sufocar aquele desejo, falou, eu vou matar todos esses cristãos aí, esses seguidores de Jesus. Mas foi exatamente o contrário que aconteceu. A mesma coisa acontece conosco, né, gente? Como eu estava falando para vocês aí. A gente não pode ficar resistindo aí, ó. Por exemplo, novamente, que dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões.
A gente não pode resistir aos aguilhões, a gente não pode resistir às dificuldades, a gente não pode resistir ao fato de, poxa, vai ser difícil eu admitir que estou errado, uma coisa que eu gosto tanto, estou gostando tanto dessa religião aqui, estou gostando tanto do meu jeito de agir, do meu jeito de viver, vai ser difícil eu resistir ao desejo de continuar. Mas eu tenho que resistir a esse desejo. E eu tenho que fazer essa coisa que é ir contra os meus desejos. Então, por assim dizer, eu tenho que tomar os aguilhões. Jesus fala também, todo aquele que quiser me seguir, né, tome a sua cruz e me siga. Ele fala também em outra palavra, outro versículo, talvez seja no mesmo. Ele fala porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, não é? Então é um jugo, jugo é jugo, não adianta. Aguilhões e aguilhões é uma coisa difícil, mas porém ele torna uma coisa mais fácil. E assim eu termino essa minha palavra de hoje. Então eu quero que, se vocês gostaram dessas palavras, vocês deem o like de vocês, que vocês também se inscrevam nesse canal, vocês compartilhem esse vídeo, e que Jesus possa abençoá-los grandemente e possa recebê-los no paraíso na ocasião da sua vinda. Amém. E até o próximo vídeo. Falou!